Ei, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Pois é, estamos começando um novo ano litúrgico e a igreja nos convida a olhar com gratidão para o recomeço a partir do tempo do Advento. O Advento, ele é, por excelência, o tempo do aprendizado. É o tempo em que a gente espera, é o tempo em que a gente aguarda e que a gente se prepara para um grande acontecimento. Sabe quando você vai fazer uma viagem e que você se programa, você vê roupa, você vê passagem, você vê passaporte, você vê remédio, você vê produtos que você possa precisar? É isso. O Advento é uma oportunidade que a gente tem de se preparar para o encontro com Jesus. No Natal, a gente vai se encontrar com a encarnação. A gente vai se encontrar com o momento em que Deus se mostra pequeno e humano. Deus se mostra criança e próximo de nós. E depois essa amizade, ela deve se desenvolver e ela deve se estruturar a partir da ideia de que ele cresce e nós vamos crescer com ele, aprendendo a olhar para ele, a perceber seus caminhos, a perceber sua história, a perceber as coisas que ele vai experimentar e o como que essas coisas que ele vai experimentar na sua vida tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa fé. Nesse sentido, o Advento é um tempo mistagógico, é um tempo em que a gente faz um aprendizado catequético a cada celebração. Nesse primeiro domingo do Advento, a igreja nos propõe para ler o Evangelho de Marcos. Lembrando que com a chegada do novo tempo litúrgico, a gente começa também o ciclo B, o ciclo marciano, o ciclo de Marcos. E a gente lê lá no capítulo 13, versículos 33 a 37. Marcos 13, 33 a 37. E o que esse texto vai falar no primeiro domingo do Advento para mim e para você? Ele vai falar sobre ficar atento, sobre a atitude de quem se prepara, de quem não fica desatento ou de quem não fica vivendo a vida como se não tivesse um propósito, como se não tivesse um porquê, como se não tivesse um a mais. Sabe aquela vida que não se preocupa com nada além da própria realização? Sabe aquela vida que tanto faz se está bem, se não está, Não, o Advento é para lembrar para mim e para vocês que a gente tem um propósito, que a gente tem uma espera, que a gente tem uma promessa que vai ser cumprida. E é por causa disso que o texto de Marcos é Jesus falando aos discípulos. Portanto, a gente poderia pensar, levando em conta que o texto foi escrito depois da morte de Jesus, a gente sabe disso já, Os evangelhos são narrativas escritas pela comunidade orante que se reunia para fazer a memória de Jesus e contar as lembranças que tinha depois da morte de Cristo. Portanto, é uma lembrança que a comunidade tinha para dizer para ela mesma: escuta, tá difícil, tá complicado. Você está cansado também? Você está desanimado também? Ou lembrando que o texto foi escrito num período de muita conturbação, em que o Império Romano estava fazendo uma espécie de devastação no espaço da Palestina do tempo de Jesus, e o povo começa a dizer: tá cansado, tá difícil de aguentar essa realidade. E o que a gente faz? E aí que eles vão lembrar que num determinado momento Jesus tinha dito para eles: ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Então, a comunidade está cansada, está desestimulada, está um pouco perdida e está um pouco desesperançada. A comunidade começa a sentir que já tem pessoas desertando, deixando de frequentar a comunidade, se afastando, porque não só estava muito entristecido com os acontecimentos da paixão de Jesus, mas também porque estavam sendo perseguidos, seja pelo Império, e o Império fez uma perseguição implacável aos primeiros cristãos, sejam pelas comunidades judaicas, que tinham um problema muito grande,
Porque o cristianismo, ele é formado basicamente de pagãos e de judaizantes, ou seja, aqueles que saíram do judaísmo porque estavam desencantados, desanimados, tristes, ou porque ficaram encantados com a pessoa de Jesus e que vieram para o cristianismo. Então, o judaísmo não admitiu no primeiro momento essa separação. A gente tem textos em que Jesus fala: um pai ficará contra o filho, a mãe contra a filha, o sogro, a sogra contra a nora e assim por diante. O que Jesus está dizendo é sobre isso, é sobre esse processo de perseguição que a comunidade vai enfrentar na medida em que um determinado grupo quer manter acesa a chama da fé em Jesus Cristo. E no meio desta confusão, as pessoas começam a dizer: você quer saber, eu acho que eu vou abandonar tudo, acho que eu vou largar tudo, vou parar, eu não estou vendo motivo para ficar aqui. E aí eles lembram e eles contam essa história deste trecho do Evangelho. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade dos seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. Ou seja, nós não estamos aqui à toa. Jesus nos deixou uma tarefa e ele disse que a gente era responsável para cuidar da casa, para alimentar a família, para manter a nossa comunidade acesa. Eu sei que está difícil, eu sei que está cansativo, mas nós temos um propósito. Lembra que eu falei no começo? A gente não está vivendo a vida sem nenhum propósito. A gente tem um propósito, a gente tem um motivo, a gente tem uma perspectiva de vida, a gente tem uma perspectiva de caminho. E, portanto, nós não estamos vivendo a vida como se não soubéssemos para que estamos nesse caminho ou por que estamos enfrentando esse desafio. E aí ele continua: e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo o dono da casa de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. A vigilância aqui não é no sentido ostensivo, sabe, como se a gente fosse que nem essas empresas de segurança que tem que ficar o tempo todo em alerta para ver se não está acontecendo nada naquela residência que eles estão cuidando. Não é nesse sentido, a vigilância não é ostensiva. A vigilância é no princípio da fé, no princípio daquilo que faz a gente acreditar e que faz a gente querer ir para frente, daquilo que nos motiva a continuar acreditando. E isso é a prática da espiritualidade. Quando alguém me pergunta: por que eu tenho que ir na missa toda semana? Eu sempre digo: você não tem que ir na missa toda semana, você não tem obrigação nenhuma. Ah, mas está escrito lá no mandamento. Tá bom, você quer falar de lei, então tá bom, a lei manda você ir. Agora, se você quer falar de vida, você não tem obrigação de ir à missa toda semana. Por que então que você deveria ir à missa toda semana? Porque é o lugar onde você cultiva a espiritualidade. Porque você ouve a palavra, porque você partilha a palavra, porque você encontra pessoas, porque você ouve histórias, porque você vê sentido, porque você canta, porque você louva, porque você reacende a fé. E isso é cultivar a espiritualidade. Isso é a vigilância. Não é pela mera obrigação ou pela formalidade do cumprimento de um mandamento. Que, aliás, gente, nem sei se hoje as pessoas se dão conta desse mandamento, mas eu diria, muito mais do que mandamento e lei, é isso, é a vigilância. Uma vez por semana eu me encontro com a minha comunidade de fé, eu celebro o mistério da salvação, porque eu quero me manter vigilante para o acontecimento da salvação. É para isso que a gente faz espiritualidade. É para isso que eu vou no grupo de oração, é para isso que eu participo da catequese, é para isso que eu estou na equipe de liturgia, é para isso que tem a novena em família, é para isso que eu rezo o terço com as minhas vizinhas, é para isso que eu participo do curso bíblico da paróquia. Eu participo dessas coisas como uma forma de me manter vigilante, porque eu não sei nem o dia nem a hora
em que o dono da casa vai voltar. E quando ele voltar, ele gostaria de me encontrar acordado, atento. Eu acho que a gente podia pensar no nosso advento como uma grande oportunidade de nos permanecer atentos. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, por favor. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu agradeço. Se você se inscrever, será sempre bem-vindo. Um abraço e até a próxima.